Muito bem-vindas, que bom estar aqui com vocês. Bem-vindo se tiver algum rapaz aqui na turma. Não, estou vendo aqui por enquanto que só temos mulheres na turma. Muito bem-vindas. Até eu costumo, né, de fazer toda a generalização assim no feminino, até por mesmo que tenha no grupo algum homem assim, porque a maioria do público é feminino, né? Então, por um respeito, aprendi isso com a minha professora, com a Ana Maria, ah, estando em aula. E eu queria dar as boas-vindas a todas vocês, dar as boas-vindas para a Diana, um grande prazer tê-la aqui hoje, que prazer, Diana, né? Prazer meu. E assim, hoje nós estamos celebrando o Ano Novo Astrológico, né, que começou agora dia 20 de março. Feliz Ano Novo a todas vocês. É o ano novo que começa quando o Sol entra no signo de Áries, né? É, e para celebrar o Ano Novo Astrológico, o Kairos, né, Centro de Estudos da Consciência, escola de linguagens simbólicas, né, de astrologia, tarot terapêutico e outras linguagens simbólicas, faz um evento chamado de Kairos Portas Abertas, né, onde abre o seu espaço para que as pessoas possam trocar, conhecer, conversar, entender um pouquinho mais ter acesso a um pouquinho mais a esses conteúdos que para nós aqui a gente fica trocando aqui em aula, né, mas também para o grupo poder é, conhecer um pouquinho mais esse conteúdo, né, astrologia e tarô e outros campos de conhecimentos simbólicos. E então, o Kairos Portas Abertas hoje, né, tem o grande privilégio, grande honra de receber aqui Diana Moura, né, Diana Batistella de Moura, né, a nossa querida Di, que eu tenho assim realmente a alegria de conhecer e já conviver com ela há alguns anos, né, uma grande alegria ao coração. E, ah, e assim, né, eu acho que esse tema, né, eu lembro das primeiras conversas sobre esse tema, quando você trouxe, né, que a Diana, desde acho que do início da sua formação lá, há long time Muito ago, há muito tempo atrás, né, é, Diana já trazia essa questão, essa angústia, assim, e esse olhar, né, para esse grupo, essa parcela da população, né, esse grupo, assim, que precisa de um olhar, de uma atenção especial. Leninha, a mãe, né, a Maria Helena, que acho que todos aqui conhecem, quem não conhece também, por favor, né, assim, conheça, né, é, assim, aqui, né, das pessoas que eu conheço, aqui levanta mais a bandeira do astrologia no ensino médio, né, Leninha? Assim, já na vanguarda desse conhecimento. E Diana, assim, com esse olhar, eu não conheço ninguém com, assim, um olhar tão sensível para essa questão do cuidado, da atenção, do olhar para o adolescente, né? E essa questão, como a astrologia realmente pode colaborar nesse sentido, né? Assim, quando acho que ali Diana estava assim, ainda começando a estudar mesmo, ela já tinha já trouxe né, muito precocemente já essa questão, e hoje a gente vai ver um pouco do que vem, né, do que foi sendo desenvolvido ao longo do trabalho dessa astróloga tão talentosa, tão competente, tão empática e tão sensível, né, tão amorosa. Realmente assim, com um grande privilégio que eu abro aqui, eu tenho a honra de abrir aqui a palestra da nossa querida Diana Batistella de Moura, com você, minha querida. Boa palestra. Nossa, muito obrigada, Helder. Eu nem sei como agradecer. Na verdade, assim, preciso agradecer muito, né? O Helder é um mestre mesmo na minha vida, desde que a gente se conheceu, desde sempre trazendo
muitos desafios para mim, né? E como a gente sabe, mesmo através da astrologia, desafio é possibilidade de expansão de consciência. Então, eu só agradeço mesmo pelos desafios que você coloca na minha frente, porque é isso que faz a gente continuar. Então, muita gratidão por estar aqui, muita gratidão por estar com vocês, né? Porque a gente sabe que nada é por acaso, então quem está aqui está porque é uma troca. Então, eu tenho certeza que, da mesma forma como eu estou trazendo para vocês, vocês também estão trazendo para mim. Por mais que não seja por palavras, a troca é energética sempre, então essa ressonância acontece o tempo todo, mesmo que online, e eu aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu consigo sentir a energia de vocês, então gratidão por estarem aqui, é um prazer imenso, uma alegria mesmo, e obrigada pela oportunidade. Agradecer minha mãe também, que eu não posso deixar de agradecer, né, porque é uma trajetória que vai desde os meus 0 anos, desde sempre em conjunto com ela, sempre me ensinando, me apoiando, né? Toda a minha família sempre me apoiando nas loucuras aí da vida. Então, muito obrigada, todo mundo, tá? Bom, acho que podemos compartilhar a tela, Helder. Você me ajuda aí? Por favor. Bastante carinha conhecida, agora que abriu a tela, né? Tô vendo a Iracema, a Deina. Na verdade, a Deina que fala, né? Eu só conheço pela minha mãe, sabia? Muito prazer, viu? Acho que eu não tinha te visto ainda, acho que eu já tinha te visto na internet, mas assim, pessoalmente, não. Muito prazer. Bom, vamos lá, gente. Então, a ideia é a gente falar, né, dos benefícios da astrologia nessa fase da adolescência, como uma ferramenta mesmo. É importante a gente enxergar a astrologia como uma ferramenta de conhecimento, né? E por que eu trouxe essa fase da adolescência? Eu até, nos meus escritos aqui, coloquei, né, para essa fase da adolescência que é tão desafiadora, mas eu quis trocar essa palavra. Na verdade, acredito que é uma fase que é muito linda, é muito, assim, transformadora e não desafiadora. Acaba que ela tem um certo bullying nela, né? Todo mundo diz, porque é adolescente, porque começa isso, começa aquilo, mas a grande verdade é que é uma fase transformadora, é uma transição mesmo, e é isso que a gente vai estar dando uma olhada hoje, tá? Pode passar, Helder. Voltou? Voltou, Voltei? voltou, voltou. A minha internet está uma graça hoje, então peço desculpas se ficar assim, instável, tá? Mas vamos lá, vamos que a gente dá conta. Eu trouxe essa frase do Dani Rudyard, que é um astrólogo maravilhoso, que o Helder me apresentou, tenho lido bastante sobre ele, né? E ele diz, a astrologia é uma linguagem, se você entende, o céu fala com você. E é exatamente isso que a astrologia traz. Ela é uma chave, né? Como se fosse assim, temos a chave para a vida. É isso. Se você entende qual que é a senha, qual que é a chave, aquilo começa a fazer muito sentido, aquilo começa a trazer sinais, começa a trazer na forma de sincronicidades, né? E tudo vai acontecendo. Então, ter acesso à linguagem da astrologia é como ter acesso a uma senha para a nossa psique, a uma senha para como que a gente funciona aqui dentro da nossa cabeça, tá? Então, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Pode passar, Ela, por favor. É importante trazer sempre um pouco da história, né, do surgimento da astrologia. Não sei se a maioria sabe, eu mesmo no início do curso tive muitas dúvidas e ainda tenho, ainda converso com o Helder sobre isso, porque no fim a história da astrologia ela não é uma coisa assim muito concreta. Não dá para dizer assim, a astrologia surgiu no ano tal, no dia tal, com quem fulano que criou. Não foi assim, porque a astrologia é uma coisa que sempre existiu desde a origem do universo, na verdade, né? Tem alguns relatos que poderia ter existido até na época de Atlântida, de Lemúria, lá atrás. Durante um bom tempo, ficou assim conhecido como se ela tivesse surgido muito na época da sedentarização, quando deixamos de ser nômades e começamos a plantar, a cultivar, porque ali começamos a observar o movimento dos astros, a relacionar aqueles movimentos, né, com tudo que acontecia ali na terra, no cultivo. E aí eles perceberam esses padrões e começaram a mapear. Então, ali realmente começou uma conversa ali entre céu e terra, né? E depois disso, a gente vem também com algum conhecimento, né, do Hermes Trismegisto, que através das escrituras herméticas, né, ele também traz no ano de, vamos lembrar aqui, Helder, junto comigo, um pouco depois, né, de... Entre dois, assim, você sabe que assim, a datação vai de 2500 Difícil. antes de Cristo a 1500 antes de Cristo, ou seja,
Só uma diferença de 1 milênio, né? Assim, então, Por isso que é difícil de colocar data, né? Não tem como colocar data. Mas é importante a gente saber que ele trouxe grande contribuição para assim, a configuração da astrologia, principalmente pelo escrito que ele diz, né? Pela teoria da correspondência, né? São vários princípios herméticos, mas a teoria da correspondência, ela diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, com isso, a gente entende que o macrocosmo está no microcosmo e vice-versa. Essa é a ideia que, assim, eu particularmente é a que eu mais gosto, é a mais, assim, que faz bastante sentido, porque o universo, obviamente, está dentro da gente. Então, a relação dos astros, a relação da Lua, do Sol, de todos os planetas, elas acontecem dentro da gente o tempo todo. Então, é legal também a gente ter esse olhar de que a astrologia não é que a gente sofre uma influência do planeta, não, ele está dentro da gente. Então, a gente vai se espelhando o tempo todo, a gente se espelha com os planetas o tempo todo. A gente está lá e eles estão aqui o tempo todo, né? Então, os princípios herméticos também foram uma grande contribuição, ainda até hoje isso se reflete, né, na astrologia. E a gente tem também o Cláudio Ptolomeu, que foi um astrônomo, astrólogo, matemático, geógrafo, né, viveu no século II, e ele também teve grande influência, né, ele tem um trabalho muito conhecido, que é o Tetrabiblos, que aborda os principais fundamentos da astrologia, e ele deu uma estruturada na coisa. Tetrabíbulos é um trava-língua, né, gente? Assim, vamos combinar, assim, que é fácil da gente travar a língua, travou até a conexão, porque daqui a pouquinho está voltando. É, assim, é, o Ptolomeu também escreveu Almagesto, Tetrabíbulos, ele foi ali muito importante nessa questão realmente da história da astrologia, né, como a Diana está nos contando aqui. Né? Já está voltando aqui a conexão dela, né? Acredito. Seja bem-vinda, Marília. Opa, ela está voltando já está voltando. Ah, ela voltou, pronto, a nossa. Pois não, Gi. O negócio tá Estava bom. contando do Tetrabiblos. Isso. Então, ele deu uma estruturada na astrologia, porque ele trouxe o sistema de casas, ele trouxe a influência, como ele chama de influência, entre aspas, dos planetas, ele mostrou os aspectos planetários, os signos, ele deu uma estruturada, né? E a partir disso, aí a astrologia moderna começou a crescer, evoluir, vieram outros astrólogos importantes, né, aí temos William Lilly, Evangelista Torricelli, Alan Léo, Dani Rudyard mesmo, né, que eu até achei que ele era mais novo, mas é 1600, né, Helder, o ano dele, 1800, acho, 1800, né, Não, que o Dani Rudyard. Dani Rudyard não, é século XX mesmo, eu acho que... Mas eu acho que é 1890 Sim, sim, é verdade. Ele nasceu no final do Nasceu, exatamente, passado, né? Que ele é nasceu do século contemporâneo do Jung XIX, também, do século... contemporâneo do Jung, né? Então também pensar que a gente está em 2024, né? E a gente lendo esses livros, a gente vê como ainda temos muito a evoluir, né? E como a gente ainda está meio lá, né? Meio lá, meio cá. Mas aí depois, né, conversando até com o Helder sobre o surgimento da astrologia, ele trouxe que deu uma mudada, uma revolucionada na visão desse surgimento na década de 90, com a descoberta dessa imagem que vocês veem no canto esquerdo ali, que é um sítio arqueológico que descobriram na Turquia, que chama Göbekli Tepe, e ali eles descobriram esse sítio e com as escavações descobriram que ele tem mais de 10 mil anos antes de Cristo, 10 a 12 mil anos antes de Cristo. Ou seja, é antes disso tudo que a gente falou até agora, até da própria sedentarização, ainda quando éramos nômades, né? Então, isso demonstra que a astrologia já estava presente muito antes. Ali eles trazem figuras de animais, demonstra claramente que existiam diversos rituais, tem Vênus, tem vários... Eu fiquei lendo, fiquei encantada, Helder, muito, muito interessante como que eles já tinham essa relação astrológica. Então, é isso. Eu acho que, no fundo, o surgimento da astrologia surge junto com o universo mesmo. Essa é a minha opinião. Mas só para a gente ter um parâmetro, né? Pode passar. E aí, falando então, né, o que é astrologia, né? Muita gente pensa sempre que assim, é uma ciência, não é? A astrologia, você pode dar mais um clique, Elton. Ela vem, se a gente for olhar a palavra, né, tem astron, que em grego significa aos corpos celestes, os astros, as estrelas, e logia, que é o sufixo que diz a respeito de estudo. Então, basicamente, a astrologia é o estudo dos astros no céu.
Mas a astrologia, ela, como tem muito tempo, ela já passou por muitas transformações, desde isso que a gente falou do surgimento, na época que ainda tinha relação com a agricultura. Teve uma época também que era aquela coisa, deixa eu lá ver no mapa o que vai acontecer, deixa eu ver meu horóscopo, né? Inclusive, mais no passado, tinha até uma função, quando existiam os reis, né? Tinha a função do astrólogo do rei ou astrólogo real, que eram conselheiros do rei para interpretar o movimento dos céus e dizer, não, vai atacar, não vai, espera. Então, tinha tudo isso, e a astrologia moderna, ela foi se transformando. Olha que fantástico isso que a Diana está trazendo. Oba, não, eu continuo, desculpa, Di. Não, então, assim, eu estava falando do astrólogo rei, né, do rei, do astrólogo real, que é muito interessante, e, assim, a transformação toda que ela teve, até chegar, acredito que depois de Dani Rudyard, que é realmente digamos assim, uma virada, né, de olhar para a astrologia, porque ele traz a astrologia humanística, que é a astrologia né, que a gente estuda no Kairos, e que a gente exerce também, e ele que trouxe toda essa possibilidade nova da astrologia humanística. Você ia comentar alguma coisa, Helder? Não, não, eu só tinha aproveitado, O assim, momento, né? o momento tinha, mas eu acho que você está descrevendo aí com muita clareza, né, a história da astrologia, né, e como é importante a gente entender como esse saber foi sendo construído ao longo de milênios, né, e assim chegar hoje, como você fala, com essa visão que você vai apresentar para a gente, que né, que vira uma Uhum. chavinha mesmo na forma de entender a astrologia. Mas, É. Pode dar mais um clique. E aí, assim, a astrologia humanística, né, diferente dessa questão da previsão, de olhar o mapa, né? E aí você pode até pensar, mas então não dá para prever nada, né, na astrologia, dá para prever alguma coisa? De fato, se temos o livre-arbítrio, né, fica difícil da gente prever alguma coisa, né? Como a gente sabe, existem potencialidades, existem coisas que podem ou não acontecer, mas tudo depende muito do livre-arbítrio. E foi por aí que Dani Rudyard traz esse conceito do humanístico, olhando para a astrologia com ênfase no quê? No nosso crescimento pessoal, no nosso desenvolvimento humano, nosso autoconhecimento, né? Então, ele sai daquela questão da previsão e se concentra basicamente nas características da personalidade da pessoa, para a gente ir mais a fundo no indivíduo. O que ele traz né, nas emoções, nos sentimentos, na forma de pensar, né, na criação mental e tudo isso. E aí ele também traz essa ideia da mandala astrológica como uma espiral, como uma ascensão, né? O que acontece? Apesar da mandala estar ali fechada, a gente entende que a gente vai andando nela e subindo numa espiral de evolução moral, evolução espiritual, aí cada um na sua crença, né? Mas de qualquer maneira, a gente vai repetindo as situações para poder subir, subir na vida, né? Subir e crescer e crescer. E aí, com isso, a gente passando por esses desafios repetidamente, a gente pode ir avançando e evoluindo. Então, essa astrologia humanística realmente, ela vem... Eu volto um pouquinho no slide anterior, por favor, Helder. Eu quis colocar essa figura para entender que, assim, é uma questão de aonde você realmente se ama e se cuida e se conhece profundamente, né? Sai daquela coisa de achar que o universo que faz e que a culpa é do universo e a gente não tem nada a ver com isso. A gente entra muito na responsabilidade pela nossa vida. Então, se a gente pode se conhecer, a gente pode se amar, a gente pode se cuidar. E acho que a astrologia humanística ela engloba tudo isso, né? Não somente o autoconhecimento, né? Pode passar. Eu não sei se a maioria aqui faz curso de astrologia, mas eu preciso, de uma certa forma, explicar um pouco, né, a questão do que o mapa natal traz, antes da gente entrar um pouco mais para frente. Então, eu vou rapidamente explicar essa mandala, que vai trazer, assim, o que a astrologia humanística pode trazer de conhecimento para a gente, tá? Basicamente, a gente tem os planetas no céu, sendo que a gente chama o Sol e a Lua também de planetas, tá? E os planetas, eles vêm sempre com uma necessidade para a gente. O que a gente traz? Eles chamam a gente para uma necessidade. E eles vão vir no caminho do zodíaco no céu. Então, lá no momento do seu nascimento, vai ter uma foto do céu, aí vamos supor, o Marte, naquele momento, no caminho do zodíaco, estava exatamente em cima de Áries. E ali ficou, no momento do seu nascimento.
assim como os outros planetas vão estar em certos lugares, em certos signos. O signo, ele vai dizer com qual lente, com qual energia você vai estar olhando para aquela necessidade, você vai estar buscando resolver e buscando atender aquela necessidade. Então, o signo vai trazer isso. E depois a gente tem as casas, que são as situações terrenas que vão chamar você a desenvolver aquela necessidade com base naquela energia do signo. Então, assim, de maneira bem geral, é isso que pode trazer. E no meio ali a gente tem os aspectos, que são as conversas que cada planeta vai fazer um com o outro. Eu falo que eu brinco que são as conversas dentro da nossa cabeça, assim, tipo, o que a Lua fala com o Sol lá, né? Olha, eu tenho necessidade disso. Aí o outro fala, mas eu tenho daquilo. Ah, mas eu quero também. Então fica essa conversa mesmo. E aí, tudo isso é muito bom quando a gente pode entender tudo isso e realmente trabalhar todas essas questões dentro da gente. Então, a mandala, ela traz isso no momento que você nasceu. E aí, muitas vezes eu atendo as pessoas e a pessoa fala, tá, mas eu nasci assim, então eu sou assim? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque, de novo, é uma mandala, é uma espiral e ela é totalmente dinâmica, porque ela vai de acordo com os acontecimentos da nossa vida, com o nosso livre-arbítrio, são potencialidades, coisas que você traz para desenvolver, mas a forma como você vai fazer isso, aí vai depender muito das suas escolhas, daquilo que acontecer na sua vida. Então, é bem interessante sempre ler o mapa, por exemplo, ler o mapa com 10 anos de idade, ler depois com 30, com 40, com 50, por quê? Porque você vai estar num momento diferente da sua vida. Então, obviamente, vão estar, aquela necessidade, ela já vai ter sido transformada. Você já deu uma voltinha na espiral e voltou nela, e fala, opa, agora eu já não sou a mesma, então a necessidade também mudou, evoluiu junto comigo, né? Então, isso tudo vai aumentando e melhorando, né? Até eu gosto de dar o exemplo que o Adler sempre traz, a questão dos gêmeos, né? Se tivermos duas crianças nascidas exatamente no mesmo horário, com o mapa igualzinho, elas não vão estar representando esse mapa da mesma forma. Cada um vai representar de um jeito, de acordo com aquilo que vai viver. Porém, aquilo que ela traz como necessidade, como potencialidade, como desafio, como oportunidade de crescimento, vai estar relatada ali e o conhecimento disso pode ajudar muito, né, a gente no dia a dia. Pode passar. Se tiver alguma dúvida, tá, pessoal, no meio do caminho, pode levantar a mão, tá? É bom que isso. Podemos ter conversas aqui no meio também, não tem problema, tá? Você acabou de repente, alguém, né? Se alguém tiver alguma. Eu vou agora entrar numa parte que é falar um pouco da adolescência mesmo. Então, se alguém tiver alguma dúvida referente a essa questão do surgimento da astrologia e da própria mandala que eu expliquei agora e quiser fazer alguma pergunta agora, pode ficar à vontade, tá? Beleza. Essa questão de que você traz do quanto assim, como você coloca de forma assim, acho que muito didática, muito clara para todos nós, assim, acho que isso é bem importante, me tocou aqui de uma forma mais especial, quando você fala assim de que assim, o mapa está ali dado como, né, o céu que nós nascemos, mas a gente não nasceu, assim, a gente não vai estar exatamente condenado a ser daquele jeito pronto e vamos ser assim e já está acabado. Não, isso é um processo, isso a gente vai, né, vamos ter escolhas. E aí, quando você fala da questão do autoconhecimento também, né? Você traz essa importância. Eu queria ressaltar isso, porque essa importância, né, do autoconhecimento que você traz, assim, para que a gente possa ter mais capacidade de escolhas conscientes, de fazer dentro daquilo que a gente. Existe ali um conjunto de predisposições, de possibilidades, de questões, mas que a gente tem escolha, né? À medida que a gente vai se conhecendo melhor, né? Que você Com pensa. certeza, entendendo as nossas reações, né? Entendendo a forma como a gente lida com cada necessidade que está ali mostrada, como que eu lido com isso daqui, como que eu lido com essa emoção, com essa necessidade, é dessa forma. Então, com isso, eu vou tendo escolhas melhores mesmo, mais criativas e mais saudáveis para mim também, né? Porque muitas vezes a gente entra numa escolha não saudável. E a partir do momento que a gente sabe, que a gente conhece o que a gente precisa e o que a gente vem aqui para desenvolver, fica muito mais fácil da gente ter escolhas saudáveis, né? Então, com certeza, o autoconhecimento ali. E por isso que eu digo que a ferramenta é maravilhosa, porque ela já traz para a gente, não precisamos nem pensar muito, olha que coisa boa. Né? Tá? Agora eu vou falar, então, entrar um pouco na questão da adolescência, que é assim, né? Quis trazer essa fase em especial
Gostei dessa figurinha, né? Ela traz, assim, emoções, percepção, instabilidade em construção. E é bem nessa tecla mesmo que a gente vai estar batendo, que é um momento muito de transição e de construção, tá? A fase da adolescência, né, a gente sabe, é um momento de busca de identidade, né? Um momento onde o ser, ele para e fala, tá, mas e agora? O que que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? A criança, ela deixa de ser criança, onde ela está totalmente ligada com a mãe ou com o pai, e ela começa a se posicionar para o mundo, né? Se posicionar para os amigos, se posicionar ali para o ambiente que ela já não está, né? Começa a sair sozinho, então não tem o pai e a mãe perto, e aí como é que eu fico sem meu pai e minha mãe perto? E aí, nesse momento também, está tudo muito à flor da pele, tem muita mudança cognitiva, muita mudança social, muita mudança emocional, e a gente entende assim, a questão física acaba sendo o início de tudo. Não tem muito como fugir dessa questão física, né? Eu brinco assim, meu filho, ele quando tinha 8 anos, agora com 14 anos, ele diz, mãe, eu queria ter 8 anos para sempre, porque lá eu podia ficar brincando, podia ficar tranquilo, não tinha que me preocupar com nada. Eu não quero crescer, não quero virar adolescente, porque ele nunca gostou dos adolescentes. Ele olhava lá com 8, 9 anos e falava, esses adolescentes são estranhos, parecem meio do mal e tal, e nunca gostou. Mas não tem jeito, como é que você vai escapar do fato de estar crescendo pelo, do fato de estar crescendo espinha, da sua voz estar mudando, as meninas começam a ter peito, vem a primeira menstruação, então a questão física, ela diz assim, olha, não tem o que fazer, chegou a puberdade, chegou a adolescência, e não tem como escapar disso, né? E aí, junto disso, vem toda... Isso a gente está enxergando, o adolescente está olhando no espelho e está vendo que está mudando, mas dentro está mudando muita coisa também, né? A gente estuda hoje, vê que assim, o desenvolvimento do córtex pré-frontal no ser humano, ele só termina de se desenvolver por volta de 24, 25 anos de idade. Então, assim, a criança não tem esse desenvolvimento, o adolescente passa a ter um desenvolvimento acelerado do córtex pré-frontal. Então, esse aceleramento gera um monte de emoções e borbulha pensamentos e tudo mais, porque, olha, aumenta a mielinização, nem sei falar isso direito, que é uma substância que aumenta a velocidade de transmissão dos impulsos nervosos, que contribui para o processamento neural mais rápido e mais eficiente. Tem também o aumento das fibras nervosas, a maturação das conexões neurais e a otimização das funções cognitivas. Tudo isso acontecendo de forma acelerada na adolescência. Aqui nesse quadrinho, dá para enxergar bem isso, que na fase da criança não tem, e ali no adolescente começa a acelerar bastante e vai terminar de se formar aos 25 anos. Quando isso termina de se formar, é quando a gente tem a capacidade de realmente se autorregular, regular as nossas emoções, conseguir entender uma coisa que a pessoa fala, para depois parar e falar assim, deixa eu dar uma resposta coerente para isso. A gente consegue modular melhor o nosso medo, a gente consegue ter mais empatia. Tudo isso a gente vai conseguir ter somente quando a gente tiver o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. Então, você imagina, um adolescente, ele está com a questão física toda alterada, com o desenvolvimento acelerado disso, que acaba criando muita alteração, além, obviamente, de todos os hormônios, que todo mundo sabe disso. A gente tem aumento de hormônio sexual, aumento de hormônio de crescimento, aumento dos hormônios adrenais, que é a questão da adrenalina e do cortisol. Tudo isso acontecendo no ser lá de 12, 13 anos. E aí a gente vira para eles e fala, nossa, mas vocês são tão rebeldes, para que tudo isso? Para que falar assim com a gente, né? Como se eles fossem o louco da história, né? Então, falta um pouquinho, né, que eu falo aqui de compaixão para com eles também, de entender que sim, tá num momento difícil, é uma fase de transição, é uma fase de dificuldade, né? Acho que pode passar o slide, por favor. Né? E vai falar um pouquinho disso que eu falei, né? Eu quis trazer essa figura que fala quais são as funções do córtex pré-frontal, né? Empatia, flexibilidade de resposta, regulação emocional, regulação do corpo, intuição, uma comunicação mais correta, mais centrada, né? Modulação do medo. Então, tudo isso são coisas, primeiro, que a gente tem que ter consciência de que a criança não tem, então não adianta a gente querer que a criança, você está com raiva, fica aí quietinho até você conseguir controlar a sua raiva. Não, não existe isso. A criança ela não tem isso fisicamente desenvolvido. Precisamos ensiná-la e precisamos esperar ela desenvolver isso também. E o adolescente está em desenvolvimento disso. Então, a gente também tem que entender o momento que ele está passando, né? Pode passar.
E aí eu gostei dessa imagem também, né? Porque é bem isso. Nesse momento, a busca de identidade, ela traz também uma necessidade de pertencimento, né? Já que eu preciso ser alguém, eu preciso pertencer a algum grupo. A que grupo que eu vou pertencer? No grupo dos que usam boné, dos que andam de skate, dos que usam preto, dos que usam piercing. E aí vem essa necessidade mesmo de se vestir diferente, colorir o cabelo, tudo isso para poder chegar na resposta, né? Onde que eu me encaixo? Onde que eu caibo nesse mundo aqui, né? E depois até brinquei aqui na minha palestra, falei, é uma pergunta que vai acompanhando a gente, chega lá na crise dos 40, né, Helder, que é meu caso, fala, onde que eu me encaixo mesmo? Onde que eu tô? Eu acho que tem várias crises dessa de identidade pela vida, mas de fato, eu acho que a entrada para a adolescência é a primeirona, e é que, e digo mais, assim, né, trabalhando com isso como terapeuta, a gente sabe que essas questões, tanto da infância quanto da adolescência, representam grande parte dos nossos traumas e problemas na fase adulta também. Então, uma passagem muito bem feita para a adolescência, né, uma passagem tranquila, garante também, acho que menos crise de identidade lá na frente, né, mais segurança e mais tranquilidade para esses outros momentos que a gente vai viver lá na frente, né. Pode falar, Ana. Desculpa te interromper, aqui o Wesley, muito bem-vindo, Wesley, que bom que você está aqui. Wesley fez uma pergunta aqui bem bacana, né? Eu acho que talvez, até você vai responder também um pouquinho mais para frente, talvez, mas vou já trazer aqui, que é assim, o Wesley pergunta assim, né? Um adolescente mais centrado, né? E coloca até, toma cuidado de colocar aqui entre aspas, o adolescente mais centrado tem normalmente um córtex pré-frontal melhor formado ou simplesmente é o jeito dele? Né? Ele até pede perdão pela forma como perguntou, sou totalmente leigo. Wesley, assim, que bom, rapaz, que você perguntou de uma forma aqui, né, bem clara, assim, ficou bem, acho que ficou, né, bem nítido. Não, com certeza. A questão é que não é uma coisa que dá para a gente medir assim, mas sim, obviamente, se você tiver o córtex pré-frontal mais desenvolvido, não é nem questão que ele vai ser mais centrado, mas ele vai ser mais ele vai ter mais noção já de poder dar as respostas por si, de regular melhor as emoções, tudo aquilo que eu coloquei ali, de ter mais empatia, de ter mais discernimento. Então, sim, mas não necessariamente, né? Às vezes é uma pessoa que já desde pequeno já é centrado, tem uma característica natural daquela pessoa de ser mais centrado, de ser mais tranquilo, né? Então, junta essas duas coisas, né? Não é uma coisa que dá para a gente medir, mas com certeza, se tiver ali bastante discernimento, bastante empatia e tudo mais, a probabilidade de já ter desenvolvido um pouco mais, um pouco menos, porque ali você viu, né? Até 24, 25 anos. Então, pode acontecer ali nos 20, nos 18, nos 17, vai variando de pessoa para pessoa, sim. Tá? Obrigada pela pergunta. Então, aqui eu quis trazer essa questão do ritual de passagem, né? Porque volta um pouquinho, Helder, antes de colocar, deixa só a primeira tela do. Vai só uma para frente, só do pessoal lá da África do Sul, para eu falar um pouquinho disso. Eu li esse ano o livro do Jung, né? Jung e seus símbolos, né? Esse é o nome. E, na verdade, é um livro que foi escrito O Homem e Seus Símbolos. É o Jung e seus símbolos, é ele mesmo. O Homem e seus símbolos. E eu gostei muito de quando ele trouxe essa questão do ritual de passagem. E eu quis trazer isso aqui, porque eu acho que faz muito, muito sentido. Porque, no fim, eu acho que é um pouco isso. Como é uma fase de transição, precisa ser dito e precisa ser trazido realmente para todos que é uma transição e que ela deve acontecer. E Jung coloca muito essa questão da importância da gente terminar um ciclo e começar outro. No fim, como a gente acha que tem muito medo da morte, né, a gente não quer terminar ciclo nenhum, né, que daí não tem problema, não vai acabar nunca nada, né? Mas na vida a gente precisa ter esses términos para poder começar alguma coisa nova. E na adolescência não é diferente. É um momento de terminar a fase de criança e começar a fase de adolescente, assim como vai ter na fase adulta também. E lá na África do Sul, a gente tem uma tribo chamada Xhosa, que eles têm um ritual de passagem, até hoje em dia, que eles fazem circuncisão masculina, né? Eles tiram o garoto ali de 12, 13 anos da comunidade onde ele está, leva para um ambiente isolado, ali ele passa por diversos rituais, vocês podem ver que eles estão ali com o corpo cheio de alguma coisa branca, né? Eu não sei muito bem o que é, passa por diversos rituais, eles ficam isolados durante um tempo da comunidade, onde eles vão aprender quais são as responsabilidades do homem naquela comunidade. Então, ali eles vão aprender tudo que eles têm que fazer como homem, adolescente, já para eles ali como um homem, né, que faz parte e que tem um papel ativo naquela comunidade, o que ele precisa fazer.
E aí, junto, eles fazem a circuncisão, que é como se fosse ali o corte da passagem, né? O corte daquele momento. A partir de agora, desse corte, você não é mais criança, você é um adolescente. Ah, mas então a gente tem que fazer isso, né, para poder o nosso adolescente entender. É claro que não, a gente já está em outro momento agora, né? Estamos aqui no século XXI. Pode passar a próxima tela. Né? E aí a gente tem nossos adolescentes aí, todo mundo ali com skate, tá, mas qual que é o limite, né? Qual que é o equilíbrio entre também a gente sair de uma circuncisão, que é, né, muito profundo, mas também não ficar num lugar que essa imagem me remete um pouco. Eu sou criança ou eu sou adolescente, né? Eu quero brincar ou eu quero estar com meus amigos? Eu quero ficar aqui na rua, eu posso tudo, não posso tudo. De fato, a gente pode fazer tudo, pode brincar, pode estar com os amigos, mas entender que a partir daquele momento ele tem um papel diferente na comunidade. Ele já não é mais uma criança na comunidade, ele já é um ser mais pensante, um ser mais atuante, um ser que vai opinar, um ser que vai se posicionar, né? Então, assim, como deixar e como fazer esse adolescente ser isso? E, obviamente, começa dentro de casa. Né? E aí eu li uma frase na internet que a pessoa não colocou quem escreveu a frase, mas também não foi ela mesma, então eu também trouxe sem uma pessoa assim que escreveu, mas eu gostei muito, pode clicar aí, Elder, por favor, que fala assim: adolescentes não rejeitam os pais, eles precisam crescer e amadurecer, e por isso rejeitam o modo como tentamos mantê-los na infância. Então, eu acredito que é muito isso. No fim, a gente não coloca para eles dentro de casa como eles podem, de fato, ser adolescentes. O que é ser adolescente? O que é ser mais ativo na comunidade? O que eu preciso te ensinar a partir de agora para que você possa ser um adolescente? Acaba que a gente tenta manter eles na infância, e aí eu trago assim que muito porque acho que nem nós mesmos, os pais, passamos por isso. Talvez também tenhamos ficado na adolescência com nossos traumas, com os bullying, com tudo que acontece lá na adolescência, né? E aí a gente quer ficar criança, porque ficar criança é mais fácil, né? Mais confortável, né? Pode deixar o outro opinar por mim, a culpa ser do outro, aquela coisa toda. Então, assim, isso traz muito. Eu quis trazer isso muito como um olhar de reflexão, né? O quanto a gente está deixando esses adolescentes se tornarem realmente adolescentes, terem opinião, terem voz, quanto a gente está deixando eles crescerem, de fato, né? E buscarem essa identidade. Pode passar, Eda, por favor. E aí, assim, eu trouxe, pode clicar um de cada vez. Eu trouxe essas fotos, pode mais uma, que eu fui buscar, assim, na internet, né? Relação entre pais e filhos, assim, adolescentes, quanto que um ouve o outro, né? E veio muito, pode clicar, fotos de pais não ouvindo os adolescentes. Sendo que é uma fase, pode clicar, onde tudo que ele quer é ser ouvido, é falar, é dizer quem ele é, dizer para que ele veio no mundo. E aí, dentro da própria casa, ele não tem esse lugar. Não tem um pai que sabe ouvir, uma mãe que sabe ouvir. Normalmente, o que a gente sabe fazer? A gente sabe retrucar. A gente sabe, né, fazer. Primeiro a pessoa começa a falar, a gente já retruca, né? Ainda mais o adolescente, que vai vir com ideias diferentes, porque ele está descobrindo o mundo, é óbvio que ele vai trazer coisas diferentes. Ele não sabe, ele tá buscando isso. Então, esse é um momento, assim, muito de ouvir, e apenas ouvir. Deixar aquele adolescente falar tudo que está borbulhando na cabeça dele, todas as descobertas, tudo aquilo que o amigo falou, o tio do não sei aonde falou, deixa trazer para aquele porto seguro que é a casa dele. Que já basta todo o julgamento que ele tem dos amigos, todo o julgamento que ele tem na escola, da sociedade. E aí chega em casa, a gente, como pai, acaba julgando também. Ah, mas por que você pintou o cabelo? Ah, mas por que você fez isso? Então, assim, essa reflexão é muito para isso. Eu acredito que a gente consegue fazer essa transição de forma mais leve se a gente souber ouvir o nosso adolescente, deixar ele falar, deixar ele trazer o que está acontecendo no mundo dele, e a partir dali guiar, que é o papel do pai, é guiar o papel do pai e da mãe. E não simplesmente interferir e querer dar opinião e querer fazer, né, como a gente faz com a criança, né? A criança a gente pega na mão e vai fazer ali junto com ela. Com o adolescente não precisa mais, a gente tem que guiá-lo, a gente tem que deixar ele ser adolescente, deixar ele realmente agir na vida, né? Mas, assim, esse é um assunto longo, né, grande, conversar tudo sobre os adolescentes. Aí eu deixei aqui 2 sugestões de leitura para vocês. Pode dar mais um clique, Helder. Que é O Cérebro do Adolescente e O Cérebro da Criança, para quem ainda tem criança. Os 2 livros são do mesmo autor, que é o Daniel Siegel. São excelentes, excelentes mesmo, porque ele é um cientista, né? Então ele vai muito na questão científica. Até o Wesley, você que perguntou essa questão do córtex pré-frontal, nesse livro explica super bem tudo isso, bem cientificamente mesmo. Então você pode ler, que você vai
ter bastante informação, tá bom? Então, ficam esses 2 livros para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão do desenvolvimento do cérebro durante a adolescência e durante a fase da criança e como nós, pais, podemos agir da melhor forma com eles, tá? Alguma pergunta? Vamos lá, então. E a astrologia, né? Voltando para a astrologia, como que ela pode contribuir com tudo isso? Como que ela pode trazer uma luz nesse processo, né? Nessa transição tão bonita, né? E desafiadora que é a adolescência, né? Como a gente já viu ali na mandala astrológica, a gente tem como ver muita coisa ali dentro da mandala, né? E essas angústias na fase da adolescência, acho que pode deixar no slide anterior ainda. Essas angústias, né, pela busca da identidade, por estar mudando. Na questão prática, tem até aquela angústia assim da questão profissional, né? Por exemplo, você está com 14 anos, daqui 4 anos já tem que escolher o que eu vou fazer da vida. Menos até, né? 3 anos já tem que escolher o que vai fazer da vida. Então, tudo isso acontecendo. E o mapa, ele pode realmente acolher tudo isso. Ele pode acolher esse momento de uma forma muito, muito que vai colaborar tanto para o pai quanto para o adolescente. Porque no momento que o adolescente entra em contato com o seu mapa, ele entende o que ele veio expressar no mundo. Né? Então, se eu estou nessa busca incessante de quem eu sou, de querer fazer parte, de momento de fazer amizade, na hora que você apresenta o mapa para ele e diz para ele, olha, você tem aqui o Sol em Áries. Cara, você vem aqui com uma missão de ser líder, com uma autonomia, com uma independência, que não está, né? Tem uma potência gigante aqui para liderar. E aí, na hora que ele entende isso, que ele entende que aquilo faz parte dele, ele consegue se expressar melhor, né? Na hora que o pai também entende isso. Da mesma forma, o pai olhando para o mapa do filho pode entender melhor e adaptar suas reações de acordo com aquilo que que o mapa do filho traz. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês para poder falar mais sobre isso, né? Mas, assim, ter acesso a esse mapa e conhecer a fundo aquele ser, né? Aquele indivíduo que nós, como pais, trouxemos para o mundo, é compreender melhor a missão que esse ser traz para o mundo e ajudá-lo a conquistar isso. Porque o mapa, ele traz uma infinidade de conhecimentos sobre a psique daquele ser. Então, vai ajudar tanto nós, como pais, a reagir melhor e aos filhos também a se entenderem melhor, entender por que está reagindo de certa forma, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente entender melhor como o mapa pode ajudar em algumas ocasiões, tá? São exemplos verdadeiros, mas eu não vou trazer nome nenhum, mas só para a gente poder dar uma exemplificada. Aí nessa hora também, se vocês tiverem mais dúvidas, pode ficar à vontade para perguntar, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe é um adolescente que estava conversando com a mãe sobre namoro. Ah, mas fulano já namora, eu não namoro, mas eu gosto de não sei quem, né? E aí ele falou para a mãe assim, mãe, quando eu gosto de alguém, eu dou a vida por essa pessoa, mas se ela não me quiser, eu desisto na mesma hora. Então a mãe pensa, né? Meu Deus, que loucura é essa do meu filho? Quando eu gosto de alguém, eu dou a vida por essa pessoa, mas, gente, isso é demais, né? Às vezes, se você não tem um conhecimento, e por mais que você conheça a criança, é o que eu digo, na adolescência a gente já não conhece mais nosso filho, né? Porque eles mudam demais, né? Então, se traz um discurso desse, você fica. Opa, peraí, filho, você não pode dar a vida por alguém? Que absurdo, você tá louco, pirou de vez, você vai dar a vida por alguém? Não é assim. Mas, sabendo, por exemplo, que esse jovem tem uma lua em escorpião, já traz um entendimento totalmente diferente disso. Uma resposta diferente que o pai vai dar. O jovem com a lua escorpião, ele vai realmente entrar de cabeça nas relações, ele vai sentir as emoções de forma muito profunda. Escorpião é água, escorpião é profundidade. Então, assim, é matar ou morrer para ele o relacionamento, ou ele realmente vai entrar de cabeça e se envolver naquilo, ou eu desisto, ou eu morro, né? Eu dou minha vida por aquela pessoa, ou eu desisto na mesma hora. Então, eu tendo esse conhecimento que meu filho tem a lua em escorpião, fica muito mais fácil, né? Eu não preciso, igual eu falei lá atrás, saber ouvir. Eu não vou simplesmente responder, não, que absurdo, o que é isso? Eu vou ouvir, vou pegar a ferramenta, vou falar, não, filho, eu entendo, realmente é muito para você, né? Você sente bastante as coisas. E aí a gente vai ali se conhecendo, vai podendo dar uma resposta mais amorosa, mais acolhedora, e fazendo com que esse jovem vá se conhecendo. Ah, mas vamos olhar de fora essa situação, filho. Nesse momento, nessa relação é assim mesmo? Ou será que não, nessa não é, mas na outra é? É a mesma coisa que você sente pela mãe, pelo pai?
ou é diferente? Então, ali você tem como ir abordando com aquele jovem o que ele sente de verdade, né? Uma outra situação que eu trouxe aqui. Um jovem quer ir muito para uma festa e os pais não querem deixar. Esse jovem começa a gritar, berrar, discutir, bater nas coisas. Esse jovem tem o Marte em Áries. Marte, que é o deus da guerra, aquele que quer brigar pelo seu território, pelo seu espaço, quer conquistar as coisas, e ainda nas lentes arianas, que é uma lente que é o signo que está sempre pronto para o combate, está ali já, não tem nada que impeça ele de dar o passo que ele quer, né? Um signo de liderança, de autonomia. Os pais, sabendo disso, eles já podem evitar que situações cheguem nesse ponto. Se você tem um filho dentro de casa com Marte em Áries, você já sabe que ele vai brigar por aquilo que ele quer. Então, assim, um passo atrás, o que a gente pode fazer para dar autonomia para essa criança? Ele precisa de autonomia, ele precisa brigar por aquilo que ele quer. Faz parte dele, faz parte de quem ele veio para ser, faz parte da necessidade dele. Então, se conhecer isso, muda todo o jogo. Eu não vou ficar batendo de frente com uma coisa que é natural dele, mas sim ajudar ele a modular isso, ajudar ele a aprender a modular essa emoção, ajudar a aprender a regular essa emoção, e inverter o jogo. Vamos dar autonomia, vamos pensar nas coisas antes. O que você pode fazer, né, para ser líder nesse assunto de ir à festa, lá atrás, né? Agora, deixar chegar na explosão, você já sabe o que você vai ter como resposta. Porque você conhece o mapa desse filho, você conhece o que ele trouxe. Né? Então, assim, faz muita, muita diferença mesmo, né? Mais um exemplo que eu trouxe aqui, uma menina entrando na adolescência, as amigas postando 1000 fotos nas redes sociais, com roupas lindas, óculos escuros, lugares legais. Ela se olha no espelho e se irrita, não se gosta, não se acha bonito. Vai no quarto da mãe e encontra a mãe se olhando no espelho e reclamando da roupa, reclamando que não está cabendo, que a barriga da mãe não está legal, que a mãe precisa emagrecer. E essa menina, por exemplo, tem Sol em Leão, uma necessidade natural de brilhar, uma necessidade natural de se achar linda, de ser autoconfiante, uma necessidade natural de ser reconhecida e aprovada pelos outros, de ser a rainha, né, daquele lugar. Claro, depois com maturidade vai aprender realmente do que ela vai ser rainha, mas esse primeiro momento ali na infância, né, indo para a puberdade, para a adolescência, é aquilo que ela entende, a imagem dela, né? Mas a imagem feminina que ela tem dentro de casa, que ela cresceu junto, não fala nada disso. Né? E como construir, então, isso nessa jovem? Como fazer ela entender o poder de se amar? E aí, com o conhecimento do mapa, sabendo disso, toda essa relação pode ser mudada. Se você sabe que é uma necessidade dela, essa autoaprovação, primeiro, a questão, por exemplo, uma menina com Sol em Leão, você não vai chegar para ela e ficar fazendo críticas o tempo todo. Isso é muito pesado para quem tem Sol em Leão, porque ela tem uma necessidade de estar bonita, de estar bem. E aí a mãe vem e fala, coloca a blusa para dentro, não faz isso, anda desse jeito, e não sei o quê. A criança, na hora, vai se retrair totalmente, pode ir para um lugar de baixa estima, que é o contrário, muito grande. Então, nessa situação, a gente tem que incentivar essa pessoa não adianta a gente falar para ela assim, não se compara. Ela vai se comparar, mas fazendo ela se olhar, ter auto-amor, a gente se amando também, confiando na gente como mãe, mostrando isso para ela, já vai fazer toda a diferença. Ela já vai crescer entendendo que ela tem que olhar para ela, que ela tem que se aprovar, né? Ir para o lado saudável, né? De confiar em si mesma. Né? Mas até chegar nesse ponto, precisa de bastante conversa, de bastante diálogo. E o mapa, eu estou dando um exemplo de um planeta, são 10 planetas, né, em 12 signos. Então, vocês imaginam a quantidade de ferramenta que a gente tem para poder olhar para o adolescente, para essa fase, né, desafiadora. Meu filho tem o Sol em Leão, tem a Lua nisso, o ascendente naquilo, todas as conversas que acontecem, que eu mostrei lá atrás da mandala, você pode ter acesso a tudo isso e mudar totalmente a forma como você conversa com essa criança, com esse adolescente, a forma como você reage, porque no fim, quem tem o córtex pré-frontal desenvolvido são os adultos em relação, né? Somos nós. Então a gente tem condição de fazer isso, de ver o nosso filho esperneando e respirar fundo, parar e dar uma resposta diferente, né? E não simplesmente dar uma resposta gritando, esperneando também, porque ele me agrediu, então eu vou agredir de volta. Isso daí são duas crianças conversando. Então, a gente tem que entender, somos os adultos, temos já o córtex pré-frontal, né, fisicamente desenvolvidos, vamos usá-lo para o bem, com empatia, com discernimento, com regulação emocional, com tudo isso. Vai ver a criança passar por aquela situação, o adolescente, e a gente respirar fundo e pensar como guiar esse ser
para o desenvolvimento dele, como ser um guia para ele que ele se desenvolva bem. E o mapa, realmente, assim, eu não conheço ferramenta melhor, porque ele já traz tudo para a gente. É só a gente ir ali adaptando nas coisas do dia a dia, né? E aí eu falo por experiência própria, né? Eu tenho um filho de 14, uma de 10, e ajuda demais, né? Eles passou aquela situação, você vai, você olha, você fala, não, peraí, com esse aqui tem que ser diferente, né? E vai e faz diferente com aquele, com o outro. Então, tudo isso vai ajudando muito, tá? É isso. Próximo slide. Gi, Alguma pergunta nessa questão dos exemplos? há dois comentários aqui que eu queria trazer para você, assim, um da Jumelo, né, que, assim, pensando aqui de, inclusive, saber qual a melhor via de comunicação com meu filho, ela coloca entre aspas, entre parênteses, perdão, Mercúrio, né, assim, ela com o olhar astrológico. Exato, exato, é o que eu falei, são 10 planetas, né? Eu trouxe aqui o exemplo de Marte, do Sol, mas a gente tem o planeta da comunicação, que é o Mercúrio, a gente, né, de maneira geral, a forma como a gente vai se comunicar e a forma como a gente vai compreender o mundo, e eu acredito que é muito legal você ter trazido, Ju, porque esse é um dos principais, assim, eu acho que ele e Marte ali na adolescência entram bem, né? Porque a gente começa a conversar, começa a trocar muito, então você saber como esse ser entende o mundo muda tudo. A gente pode falar mais na língua dele, com certeza, né? A Vênus, quais são as coisas que ele dá valor, quais são as coisas que ele gosta, que realmente faz ele se apaixonar ali. A Lua, a própria Lua, com todos os sentimentos, as raízes, o que ele traz lá de trás, né? Lá das suas raízes mesmo. E o próprio ascendente, obviamente, que é muito importante também, que vai mostrar ali como esse ser vai se colocar para o mundo, né? Como que ele vai ser para as pessoas como primeira cara, como persona. Então é bem isso mesmo, Ju. A gente tem 10 assim, ferramentas, mais 12 do signo, mais todos os aspectos. É muita coisa para a gente olhar para o ser e melhorar a forma como a gente pode se comunicar com nossos filhos, sim. Maravilhoso. Eu também queria comentar aqui da Susan, né? É assim, Susan, dessa forma? Fala, Susan, né? Oi, Suza! Não sabia que estava aí, não tinha visto. Tem muita gente boa aqui, né? Assim, Que acaba não aparece aqui para mim. bacana. Então, essa questão de olhar o mapa para conhecer a necessidade do adolescente faz toda a diferença. É uma ótima dica, um comentário aqui da Susan. Legal, Susan, é verdade. Isso aí é o que eu acredito também. Assim, não estaria trazendo se eu não acreditasse muito, viu? É uma coisa que realmente faz todo sentido. É assim, faz muito sentido para o adulto, faz muito sentido para a criança. Mas eu quis trazer para o adolescente por conta de tudo, de como a sociedade mesmo olha para o adolescente ainda de forma errada, sabe? Eu acho que é uma fase que ainda fica muito com aquele estereótipo de, não é porque é rebelde, deixa, é porque é adolescente, faz isso mesmo, é porque é adolescente, por isso que está gritando. E não é isso. Cada ser é único, cada ser é especial, e a gente tem que olhar para isso com carinho, fazer essa transição com carinho, sabe? Eu acho que cada pai tem essa responsabilidade, né? Eu até comentei com a minha mãe, né, que muitos pais não trabalham enquanto a criança é criança, mas aí o filho entra na adolescência, agora eu vou voltar a trabalhar porque ele já é adolescente. Não estou aqui dizendo que deve ou não deve trabalhar, mas estou dizendo na questão da atenção, né? É um momento até de, não é de mais atenção, mas de igual atenção que se deve dar para a criança. A gente tem que estar junto nessa fase. O adolescente precisa demais ser ouvido pelo porto seguro dele, que são os pais, né? E aí sim a gente vai ajudar ele, guiar ele dentro desse mapa, né? Em todas as questões. Então tem que estar perto e mudar realmente a forma como a gente olha para esses adolescentes. Por isso que eu gostei muito do tema. Pode ir. Aí, assim, pode passar. Eu quis trazer agora mais, já indo para o final aqui, essa questão da saúde mental nos adolescentes, né? A gente teve, principalmente depois da pandemia, e não só nos adolescentes, como na população em geral, um aumento muito grande dos dados de depressão e suicídio. Mas nos adolescentes em especial, isso tem, primeiro, ficando cada vez mais cedo. Então, assim, antes era 14 anos, agora depois 13, 12, hoje a gente tem adolescente aí com 10 anos, que nem era, é uma idade que nem era considerada adolescente, mas que já está em depressão, já está tendo transtornos, né? Inclusive suicídio, né? Ali tem um dado, 50% dos transtornos mentais em adolescentes em todo o mundo aparecem antes dos 14 anos. A depressão, ela começa, ocupa o terceiro lugar entre os adolescentes, né, em termos de doença,
né? O suicídio é a segunda causa de morte em jovens de 14 a 29 anos no mundo. Isso é um dado recente. Ele é a segunda causa de morte nos jovens de 14 a 29 anos no mundo todo. 800 mil pessoas morrem por ano por essa causa. Problemas físicos, mentais, sociais, mas principalmente pela questão, né, da depressão. Pode passar, Elda. Aqui tem mais um dado, né, lá, dos 12 aos 25 anos, como que aumentou de 2011 para 2015, ainda está antes da pandemia, né, esse dado, mas já para ver ali um aumento da depressão. Pode passar. Aqui, ó, a depressão entre os jovens brasileiros, ó, 788 adolescentes de até 19 anos cometeram suicídio em 2013 no país. Clica de novo, Edro. 2019, idade de 11 a 20 anos, mortes por suicídio, 1.273. Então, você sai de 788 para 1.273 de 2013 a 2019. Então, realmente, aumentou muito o suicídio entre os jovens. A idade inicial ali, vocês podem ver que é 11 anos, né? Que é uma criança ainda, né? A gente nem não tem estrutura, né? Não tem... É complicado, tá? Pode dar mais um. E aí, assim, por que eu quis trazer essa questão da saúde mental, da depressão, do suicídio, né? Agora aqui no final da palestra. A gente falou disso tudo, né? Astrologia como ferramenta, a fase de transição, a importância do ritual de passagem nessa fase, a importância do pai, dele saber ouvir, dele tá ali pronto para ser um guia para o filho. E se está acontecendo tudo isso, se a gente tem esse número tão alarmante, é porque nada disso que a gente falou aqui está acontecendo na realidade. A gente tem que ter a consciência de que a prevenção do suicídio, da depressão, de transtornos mentais, ela começa dentro de casa. Ela começa com esse primeiro acolhimento dos pais, da família, esse primeiro acolhimento do ambiente onde ele se encontra. Né? Então, eu quis trazer essa plataforma aqui do Deepak Chopra, que ela acabou de ser lançada. Na verdade, ela ainda nem lançou, mas ela vai ser lançada agora, acho que ainda no primeiro semestre. Que é muito interessante, porque o Deepak ele fez uma pesquisa, justamente por conta desse número altíssimo de suicídios em adolescentes. Ele descobriu, fazendo uma pesquisa, que os jovens eles têm mais tranquilidade e facilidade para falar com uma inteligência artificial do que com uma pessoa. Então, em vez de ele trazer para as pessoas, né, para os jovens, como solução, por exemplo, terapeutas disponíveis para os jovens, ele criou uma inteligência artificial para poder ser um ponto de apoio e acolhimento para os jovens que pensam em suicídio ou que estão deprimidos. Ah, mas isso é bom ou ruim? Eu considero bom, porque eu acho assim, é melhor isso do que nada. Obviamente que seria melhor que esses jovens pudessem ter esse ponto de apoio em casa. Mas eu achei muito linda essa iniciativa, né, da fundação do Deepak Chopra. É uma plataforma que chama Nunca Está Sozinho, né? Nunca Sozinho.love, né? Achei bem bonito, neveralone.love. E ela vai ficar ali direto. Você vai entrar, tipo assim, eu tô me sentindo mal e tal. Ele vai te dando respostas e apoio psicológico, mental e tudo para deixar você melhor. Achei muito bonito, muito legal. Quis trazer para todo mundo conhecer, porque infelizmente talvez a gente precise começar por isso, para depois a gente ir para um autoconhecimento, para um apoio familiar. Mas nós que estamos aqui, quanto mais a gente puder compartilhar realmente que a prevenção para o suicídio, para a depressão e para tudo isso vai começar no autoconhecimento e no acolhimento familiar. Porque a grande maioria dos problemas, o pessoal fala, o suicídio é por causa de bullying na escola. Não, o suicídio, isso aí é pesquisa estatística também. O suicídio, na grande maioria das vezes, é por conta de transtorno familiar. Começa tudo dentro de casa. Ele não tem um apoio dentro de casa, ele não tem um ambiente saudável, isso vai refletir na escola, obviamente, e dali que vem todo o resto da situação. Então, uma ferramenta como a astrologia e muitas outras ferramentas que existem para autoconhecimento precisam, de fato, começarmos a usá-las para o adolescente em questão, trazer isso para dentro das escolas, né? Minha mãe sempre brinca, astrologia no ensino médio não é uma brincadeira, realmente seria maravilhoso se isso pudesse acontecer de alguma forma. Mas, assim, como não temos isso ainda, vamos compartilhar, vamos falar sobre isso, vamos falar da importância dessa fase, da importância de um apoio emocional, mental, psicológico, energético nessa fase, e não simplesmente achar que o adolescente dá conta, porque ele não dá conta. Ele não está pronto para dar conta, nem fisicamente, e nem emocionalmente, nem psicologicamente. Ele não está pronto para isso. A gente tem que estar pronto para eles, com certeza. Tá? Pode passar, Ana.
E quem trouxeram algumas perguntas, posso passar para você? Por favor, pode Né? sim. Você me permitiria só falar também, eu sempre, quando essa questão do suicídio é trazida, eh, eu queria também lembrar que Por existe um favor. serviço de prevenção do suicídio e apoio emocional que funciona 24 horas, que é o serviço de referência aqui no Brasil, que é o CVV, né? Que é um serviço que funciona pelo telefone 188. Então, só aproveitar e fazer também a divulgação desses serviços com a sua, né, sua permissão, e trazer uma pergunta que a Monique trouxe aqui, né? A Monique, olhando para. Boa tarde, Monique, obrigado pela pergunta. Olhando para o mapa de nossos filhos, como poderíamos olhar para seus mapas, identificando as vulnerabilidades dessas doenças mentais? Assim, existe alguma possibilidade da gente identificar? Como é que é? Como é que a gente identificaria aí no mapa essa maior vulnerabilidade a essas doenças mentais? Acho que está falando da vulnerabilidade maior à depressão, a vulnerabilidade maior a transtorno de ansiedade, enfim, né? A gente consegue identificar isso de alguma forma? Olha, sim, de uma certa forma, sim. Não é que a gente consegue identificar, mas se você realmente sentar com um bom astrólogo e ir a fundo na questão do seu filho, trouxer o que ele traz ali no dia a dia, como ele reage às coisas, e observando os planetas nos signos, a gente consegue ter uma boa noção, sim, da onde ele pode chegar nessa questão, né? Porque é que assim, não adianta eu ficar falando em astrologuês aqui com você, que acho que não vai adiantar, né? Não vou conseguir te explicar. Mas a profundidade que o mapa traz, a gente consegue dizer, olha, nesse lugar aqui existe um perigo para a depressão. Então, vamos cuidar dessa questão. Sabe quando eu expliquei lá a questão das casas? De quais situações terrenas que ele vai ser chamado a olhar para aquilo? Talvez pelo mapa a gente consiga, inclusive, dizer isso. Olha, nessas situações aqui, às vezes é numa casa da família, olha, aqui ele vai ter uma grande probabilidade de se fechar, uma grande probabilidade de ficar mais triste, de entrar numa mágoa, numa tristeza. Então, assim, tem como ver essa predisposição, sim. E, de fato, melhor do que ver, tem como trabalhar. Tem como melhorar, tem como, assim, realmente trazer os recursos saudáveis para que isso não aconteça, né? Para que ele possa transpor isso de forma saudável. Mas, sim. Uhum. A Mel também trouxe aqui um comentário, né? Queria dividir aqui com você que outro ponto interessante na questão da importância do mapa para lidar com adolescente é entender que uma característica pode ser boa e ruim de acordo com a abordagem. Exemplo, um adolescente que tem como característica ser egoísta, podemos trabalhar isso para ele usar isso de forma positiva. Olha lá, outra astróloga da família. A Mel, na verdade, ela tem bastante conhecimento da questão da parentalidade positiva. Inclusive, foi até bom ela ter feito esse comentário que eu acabei de me lembrar, que eu coloquei aqui para eu não lembrar, não esquecer de falar, que essa semana, no dia 20 de março, eles aprovaram uma lei de parentalidade positiva no governo federal, é uma estratégia que dá o direito à criança de ter um lar de acolhimento e o direito de brincar. Eu acho que não sei se a Mel viu isso, mas ela deve ter visto. Então, a Mel tem bastante conhecimento dessa área, né? Por isso que ela traz isso e ela tem total razão. E a astrologia ajuda, porque a astrologia ela vai, né, dizer, ele tem uma característica de liderança. O que é uma característica de liderança? Pode ser bom, pode ser ruim, né? Eu vou lidar, assim como você trouxe a questão do egoísmo. Então, como fazer aquilo que aquele ser trouxe como proposta ser usado e ser canalizado para o bom? Porque não existe signo ruim ou signo bom, não existe nada é ruim ou bom, o mundo é dual, né? A gente só vai ter uma alegria se a gente tiver tristeza. Na verdade, a gente tem que saber unir isso, saber caminhar pelo centro, saber caminhar canalizando essa energia sempre positiva para alguma coisa boa. Então, muito bom mesmo, Mel, isso aí, desse jeito. A Cuca aqui, a Ana Caporazzo, a Cuca, a Cuca, né, a tia Cuca, ela pediu para, por favor, colocar o link da plataforma Never Alone. Tem esse link? Eu tenho. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Que aí é legal que todo mundo tem, né? Bom.
Enquanto isso, eu vou também falando aqui os outros Uhum. comentários, né? A Monique também gostaria do link, né? Que bom. E assim, a Jumelo fala assim que também a importância de buscar a ajuda de um bom astrólogo que tenha a visão e a formação humanística que é bem diferencial, né? Que é bem diferenciada mesmo, né? Essa visão, como você explicou para a Sim. gente antes, né? Que tem É bem diferenciada, viu, Ju? Inclusive, eu tive contato durante alguns anos com uma astróloga que não é humanística, né? Que tem uma visão mais de prever, né? De ficar observando muito revolução solar e trânsito, de colocar assim, olha, você perguntava para ela assim, devo vender minha casa esse ano? Aí ela fazia todo um mapa e dizia assim, olha, não venda de janeiro a março, de abril a julho, você pode tentar vender. Aí aquilo assim, foi antes de eu estudar astrologia isso, né? Sempre me chamou atenção, porque assim, eu não entendo muito o propósito disso, né? Eu acho que não tem muito propósito, eu acho que o livre-arbítrio nessa hora é muito mais interessante, mas cada um tem o seu trabalho. Mas de fato, para essa questão do autoconhecimento, né, da gente olhar realmente para a psique com carinho ali, para aquele ser único que vem ao mundo, a astrologia humanística e realmente ela vem atendendo de forma muito, muito, muito boa, né? E aí tem que procurar os astrólogos do Kairos, simples. Gostei desse comentário, É adorei. só procurar os astrónomos do Kairos que tá safe. A Michelle aqui também comenta, né? A Ju termina assim também dizendo: parabéns, Giana, por trazer esse tema. Jumelo. A Michelle aqui, informações que mudam o destino. Maravilhosa aula, amei. Amei. Não, Obrigada. ainda tem mais, está terminando, mas acho que né, ainda tem Tem conversa mais um ainda, né, pouquinho Di? aqui. Nós temos mais 2 slides aqui. Aqui. Bom, essa é uma notícia, uma novidade muito boa. Coloquei aqui não clica ainda não. Coloquei aqui os jovens comemorando, né, que em breve a gente vai ter um curso de formação de astrologia para adolescentes. Daí pode clicar, Helder, por favor. Uma colaboração do Kairos, Centro de Estudos da Consciência, com o Self Terapias Diana. Eu vou estar à frente dessa turma, né, pelo convite do professor maravilhoso Helder. Vai ser um prazer enorme. Acho que isso vai mudar muito, assim. Na verdade, um prazer enorme para mim, né? Imagina quanto que eu vou aprender, gente. Eu só fico pensando nisso. Quanto vai ser bom para mim, para minha vida, para meus filhos, quanto eu vou aprender e o quanto eu vou poder compartilhar tudo isso que a gente aprende. Então, por favor, divulguem, né? Os interessados já podem ir se comunicando ali com o Helder, se conhecer alguém que de repente se interesse, fazer acontecer essa turma. Para quem sabe lá na frente isso realmente ir para as escolas, a gente, né, conseguir ir através de alguma prefeitura, alguma coisa, colocando isso devagarzinho num âmbito maior, né? Deus quiser. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, uma delícia. Quem sabe um dia presencial, né? Que é bom ver o rostinho de vocês também, poder trocar abraços, que é muito gostoso. Aqui eu deixei meu contato, um pouquinho do que eu faço, estou à disposição para tirar dúvida. Mesmo agora, depois da palestra, se qualquer coisa, Diana, pensei nisso e tal, tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem, né? A gente troca. Vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Então, estou à disposição mesmo. E, de novo, agradecer ao Helder pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Um abração para vocês. Ô, minha querida, eu que agradeço, que delícia, parabéns, Diana, parabéns, que assim, que riqueza, comovido aqui, a Deina está comentando, muito bem-vinda, Deina, essa fase linda é um solo fértil para a criação do ser, com a clareza e direcionamento dessa ferramenta rica, unindo amor e acolhimento, transformações e um processo de acolhimento também acontecem nos pais. Linda aula, gratidão, Diana. Olha que graça. Parabéns, Diana, Iracema aqui comentando. Parabéns, Ti, da Meire, querida Meire, também muito bem-vinda, querida Iracema, que prazer tê-las aqui. Ao Ó, Ronaldo, paizão. ao Paizão, parabéns, filha, né, da Ana. Né? Só Obrigada. orgulho. Parabéns, Muito bom, amei. muito bom. E Delícia de troca. está aberto às perguntas, né, gente? Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, algum comentário? Pode abrir o microfone, falar, está aberto aqui.
Adorei ver as carinhas conhecidas, pessoal aqui de Dourados, né, representando, gostei de ver, viu? Viu? Já está expandindo, Helder, já tem gente aqui de Dourados, gente de Resende, gente lá da Itália, que minha tia está lá na Itália de noite, né, tia? Viu? Gente, ela deixou de dormir para me assistir, vocês não têm noção da importância disso, tá? Vocês não têm noção, isso daí é representação do amor puro. Pode falar, tia, abre o microfone, olha lá, por amor. Não, não é só amor, eu queria escutar o que você ia falar também, tá? Ah, Por isso que eu ufa, fiquei que acordada. bom. Ah, obrigada, hein? Valeu, tia. Parabéns, amor. Bom dia. Hum, Eu fui numa palestra no Congresso, né, no ano passado, do autor daquele Geração do Quarto, sobre adolescentes, e sei. ele usou uma expressão que me marcou muito. Ele fala que o adolescente é uma explosão de energia. E é isso, né? A gente poda, Exatamente. porque acaba que a gente vai podando essa explosão e moldando da maneira que a gente gostaria que eles fossem, né? E quando você Uhum. tem o mapa, você consegue potencializar essa explosão que é o adolescente, né? Você consegue ver as características dele, não a nossa, né? E a gente consegue ajudar dentro das características dele, né? Então, ficar com essa Exatamente, frase de Neuzinho. explosão de energia é muito bacana. Maravilhosa. Pensando nos signos como modelos de energia, né, Helder? Aquilo tudo nascendo e florescendo, assim. Maravilhosa essa frase mesmo. Maravilhosa. Mel falando, me lembrou uma vez também, Mel, de uma palestra que eu assisti, um filósofo falando que etimologicamente, eu só não lembro qual língua, né? Mas a origem da palavra adolescência tem uma relação com incandescência, né? Com algo que queima, né? Algo que é assim como um fogo aceso, né? Como um fogo ardendo, né? E transformador, né? E aí assim a Mel falando me lembrou disso, esse fósforo que queima, e que nessa transformação traz a sua traz a sua angústia, traz as suas dores, né? Eu fiquei quando você contou lá da experiência lá do ritual de passagem, né? Daquela tribo Coxa, Xoxa. Xhosa, isso, Xhosa, eu fiquei pensando assim na dor, né, daqueles meninos, e assim, porque né, a gente, quando bebezinho, assim, recém-nascido, a gente tem ali o anestésico natural para essa operação, mas com 12 anos esse anestésico já não existe mais, né? Assim, do corpo, ele já não produz mais isso e é muito dolorosa, imagina essa operação, né? Mas de uma certa forma, olhando assim, né, de uma forma meio etnocêntrica, né, sobre nossa perspectiva, você falar assim, mas parece uma coisa muito cruel, mas eu fico pensando na dor emocional, psicológica, e agora com a sua fala, né, com a aula que você deu para gente, eu fiquei pensando na dor emocional do adolescente, do adolescente ocidental, né, do adolescente assim. Não tem, talvez, esse ritual com a dor física, e alguns adolescentes, por exemplo, passam por rituais de passagem em outras tribos, que passam uma noite inteira num lugar escuro, né? Mas o quanto os nossos adolescentes vivem isso num nível interno, né? Num nível psicológico, num nível emocional, né? E quão importante o que você trouxe para a gente, de eu estou aqui sem palavras, assim, consegui deixar o falador sem palavras. Que maravilha, sim. Obrigado, muito obrigado. Adoro quando isso acontece. Que assim, que riqueza, que riqueza. Obrigado, assim, emocionado, né? A gente tem uma amiga querida aqui, né, no grupo também, a Lara, que sempre fala para a gente, assim, ela usa uma imagem, né, que é o encontrar com o outro, né, que eu esteja com os pés descalços, porque, tal como, acho que
É Moisés. Tal como Moisés, eu que vai entrar lá na sarça ardente, eu estou entrando em terreno sagrado, né? Em terra sagrada. E assim, como é importante, né? Me lembrou assim, quão importante é a gente estar de pés descalços, né? Quando estamos diante do adolescente, né? Diante desse ser que para que ele possa se revelar e ser quem ele é, e se revelar para aí sim eu poder encontrar um caminho assim, de guiança, né? de orientação como um pai, como educador, para aquele ser, né? Mas a partir dele, a partir das referências dele, a partir do mapa dele, e conseguindo ouvi-lo, né? Certa vez eu aprendi que para que a gente possa ouvir alguém, a gente precisa confiar na capacidade dessa pessoa de encontrar as próprias e de saber, né, de confiar em quem ela é, né, em potencial ali, para que esse potencial possa desabrochar de forma mais plena. Preciso confiar, né? A gente precisa confiar nos nossos adolescentes, a gente precisa confiar na capacidade da vida de se fazer plena ali através deles e de se realizar através dele, dessa busca, né, de realização, de interesse, ah, você falou que da questão do desenvolvimento, né, do córtex neofrontal, né, explicou aqui para gente. Eu fiquei viajando assim, achando, poxa, a natureza é sábia, né? A natureza é muito sábia, porque imagina o adolescente se ele já tivesse o córtex pré-frontal todo desenvolvido já e com todo o discernimento e o juízo para, né? Não, a vida ela precisa assim o adolescente ele precisa realmente flertar com a possibilidade de ir mais longe para que a vida possa crescer, para que a vida possa ir mais longe, para que a vida assim, eu não estou querendo aqui romantizar a angústia, a dor dessa fase tão desafiadora, tão transformadora, né? Mas ao mesmo tempo a importância também, né, de reconhecer que aquele ser está ele aprende possibilidades, potencialidades, e precisa realmente assim estar se descobrindo e para se descobrir ele precisa também se experimentar, né, e se olhar e ser ouvido, ser entendido como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, né? Não com as expectativas que eu tenho em relação a ele, mas sim já um ser único, original, né? E nesse sentido, como você nos contou, a astrologia, nesse olhar mais voltado para o autoconhecimento, pode nos ajudar profundamente assim, muito, muito mobilizado com a sua palestra. Muito obrigado. Acho que mamãe quer falar. Quer falar, mãe? Ai, obrigada. Não, eu ia falar duas coisinhas para a gente reforçar, né? A primeira, assim, a delicadeza, a sutileza e a perspicácia que você teve em trazer do âmbito de pais e não do âmbito do adolescente, porque é uso comum a gente falar que é o adolescente que precisa de tratamento, né? Esse adolescente ele está doente, ele está fora do eixo, ele está isso, ele está aquilo, né? Mas na verdade ele está sendo atendido, né? Ele está sendo ouvido e não ouvido por pessoas que também não tiveram a sua passagem de adolescência e que continuam crianças, né? Porque reagem como se fossem crianças. Então, quando você vê pais e adolescente brigando, é porque pais não saíram da adolescência, então eles estão brigando de igual, né? Eles estão ali na mesma linha. Então, isso aí de assim, uma coisa que foi tão bacana, né? Porque seria o óbvio falar do adolescente, porque o olhar da grande necessidade, mas, enfim, não. Né? Então, a gente precisa estar num olhar integral da situação, o olhar da família mesmo, né? Porque pais estão precisando se tratar, pais estão precisando fazer o ritual de transformação que ainda não conseguiram, né? E aí a gente vai ter, sim, aí, né, o olhar da diminuição. Fechou o microfone, mãe. Fechou o microfone. Mãe?
uma outra coisa só para colocar, de essa questão de trazer para o adolescente o seu autoconhecimento, né, ela é válida para todo mundo. Mas por que para o adolescente é importante? Porque aí eu começo a entender aquele discurso assim, esse adolescente não quer fazer nada, esse adolescente vive no jogo, esse adolescente vive trancado dentro do quarto. Primeiro, que é da natureza, e segundo, o que é que ele realmente quer fazer? Porque a gente quer que ele faça aquilo que os pais querem fazer. Né? Ele não quer sair com a família comigo, mas se ele tiver lá o sol dele em aquário, ele não vai sair com a família mesmo, porque ele precisa do espaço dele. Então, o que é que ele gosta? Então, tá, a partir do que ele gosta, o que é que pais podem fazer para que, então, ele tenha vontade de sair do jogo dele, do canto dele, né? Então, assim, foi assim, né, primordial você ter trazido esse olhar de pais, né? Porque, no fim, nosso adolescente precisa, sim, de cuidados, e muitos, mas temos muito adolescentes de 30, 40, 50, 60, né? Que estão precisando de atenção também, né? Obrigado, filha. A Bisalia está lá no céu, com os pezinhos de fora, fazendo assim, uhul, uhul. Para quem não sabe, a mãe da minha mãe era astróloga, né? E sempre trouxe isso para dentro da família. Eu pensei muito nela hoje, realmente ela deve estar muito feliz, né? E o apoio dela é fundamental. Continua apoiando, né? Então, tá aqui. Ela está sempre aqui com a gente, com certeza. Peraí, a Cristina falou, a Cristina falou assim, anotei várias coisas, agora noutra fase, com 4 netos. Nossa. E daqui a pouquinho vão ser adolescentes, né, também, Cristina? A Ingrid também deu os parabéns, muito bom, e ela assim, até sugeriu assim, que tal uma versão 2, dessa vez bem no astrologuês? Olha lá o pessoal, as astrólogas As astrólogas, né? animadas, né? Legal, legal. Monique fez uma pergunta aqui, ela fez um comentário, ela também é astróloga, né? Sei que meu filho, pelo mapa natal dele, olha só, já tem já esse conhecimento, tem uma sensibilidade bem marcada. Sei que meu filho, pelo mapa natal dele, tem uma sensibilidade bem marcada. Hoje, ele não se interessa, por exemplo, pelo campo das artes. Como ajudá-lo a transbordar essa sensibilidade que não pelo caminho da arte? Talvez pelo caminho da caridade, trabalho social? Monique, precisaríamos dar uma olhadinha mais profundamente no mapa dele para responder, assim, né? Por exemplo, se a gente olhasse que casa que tá, daí a gente pode, de repente, trazer, né? Por exemplo, numa casa 11, a gente poderia olhar para o trabalho social, para uma coisa mais, né, de solidariedade, mas depende muito, porque às vezes quando fala assim, ele não é do campo da arte, mas pode dar uma olhada em tudo, ele já foi para o desenho, já foi para a música. O que é arte, né? É bem amplo, e a gente tem que entender também que toda vez que a gente fala sensibilidade, a gente pensa em arte, mas sensibilidade, na verdade, vem falar das emoções, né? Daquilo que vem de dentro. Então, precisa descobrir o que traz a emoção dele para fora. Basicamente isso. Às vezes a gente faz o caminho inverso, né? A gente vai colocar aí um monte de coisa, mas talvez na conversa tentar entender assim, o que sensibiliza ele. É a partir daí que você vai, de repente, ver uma atividade que ele possa canalizar isso, né? Espero que eu tenha conseguido te responder. Opa. Certo? Mais alguma pergunta? Estou pensativa aqui. Tem que pensar bastante. De fato, eu sempre brinco com ela, às vezes eu falo assim, eu não quero mais. É muita coisa, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu sei que assim, é muita coisa, né? Mas a gente tem que entender que assim, é a famosa espiral. A gente quer ou não quer? Quer ficar parado? Pode ficar. As coisas elas vão continuar acontecendo, esse é o problema, entendeu? E vai ser mais difícil ainda, pode confiar. Então, assim, traz para a consciência, reflete, age naquilo que é bem melhor do que esperar a vida trazer um acidente, trazer alguma coisa para a gente ter que parar para refletir, né? Dói um pouquinho, sim, dá trabalho, principalmente com os filhos, né? Eu tenho filho nessa idade, dá trabalho, tem hora que você quer gritar com a criança, fala, vai, não sei aonde, tá. Por quê? Porque a nossa criança também está gritando aqui dentro, né? Então, assim, temos que realmente estudar bastante, refletir bastante e
usar no dia a dia aquilo, sabe? Eu acho que toda a terapia, ela vem a partir da utilização daquilo que a gente está aprendendo. Não adianta a gente ficar só na teoria, é observação o tempo todo. Tem que observar o que a gente está pensando, observar como que a gente reagiu a tal situação, observar como que, por que que aquele fulaninho falou aquilo e aquilo doeu em mim, né? Então, por que que doeu? Porque doeu, né? Porque é meu. Isso aí é da Larinha, né? Então, a gente tem que realmente estar nesse trabalho o tempo todo, viu, Monique? Vai ficar pensativa mesmo, e isso é maravilhoso. Isso é um ótimo sinal. Cumpriu a função, né, o de, assim, Ótima função. É isso. Alguém mais alguma coisa? peraí, a Ju fez um comentário aqui, ela é processual, como diz o Helder sempre, inclusive o entendimento dos mapas. Opa, eu digo isso, Ju, Não lembra, né? você está falando, tudo bem, eu acredito. Que Helder aqui deve ser eu. Tá bom, então eu acredito. É Obrigado. processual como a vida na Terra, né? A gente esquece de olhar para a natureza muitas vezes, né? E ver como que a planta nasce, cresce, se reproduz e morre, né? E que tempo que leva isso. A gente, infelizmente, quer tudo na hora, quer tudo rápido, né? Mas você imagina com a organização mental, estrutural, psicológica que Deus criou para a gente, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tem um processo envolvido e a gente precisa acreditar nele, né? Precisa confiar nesse processo, confiar que está tudo sempre no lugar certo. Não é fácil, tem dia que é mais complicado, mas a gente tem que ter muita fé no processo. Sempre vai dar certo, sempre está certo, porque afinal só existe o agora, né? Então, se agora está tudo certo, está tudo certo. Maravilhoso, Gi, maravilhoso. É, e assim, então, se ninguém mais tiver perguntas, está aberto, né? Mas se ninguém mais tiver perguntas, queria agradecer assim muito, imensamente, assim, de forma transbordante, assim, né? Não cabe assim a gratidão pelo seu comprometimento, pela sua, Diana, pela sua entrega, né? Pela inteireza da sua entrega aqui, acho que foi lindo, enriqueceu, ampliou as nossas consciências aqui muito hoje. Muito, muito obrigado, minha consciência. Eu saio daqui realmente assim com várias questões, com várias pulgas atrás da orelha aqui, até sobre o adolescente que me habita também, não, né? Assim, muito, muito importante. Agradecer a presença de cada uma de vocês, de cada um de vocês, Ronaldo, Wesley, Nério, é comum aqui generalizar no feminino, né? Mas se sintam incluídos, né? Então, agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês também, de poder estar aqui presente hoje. Quem vai assistir essa gravação também, né, Di? Porque essa palestra vai ser disponibilizada, vai estar no canal da Diana. A Diana quer falar um pouquinho mais assim desse canal, como é que a gente acessa? Tem um canal no YouTube, né? E lá eu gosto de compartilhar assuntos que tragam expansão para a consciência, né? Eu trouxe ali já alguns vídeos que eu faço traduções do Dr. Joe Dispenza, de alguns workshops que ele traz. E a ideia é essa, trazer. Eu gosto de trazer traduções porque eu gosto de traduzir e também porque eu gosto dessas figuras, tipo de Deepak Chopra, Dr. Joe Dispenza, o Bruce Lipton, também da Biologia da Crença. Então eu trago eles lá. E com certeza vou subir essa palestra para ficar disponível. Então, se vocês puderem se inscrever lá e dar uma força, é sempre bom para a gente compartilhar isso, né? Que o mundo precisa. E, de novo, já vou aproveitar que eu estou falando, Helder, agradecer na presença de vocês, agradecer o sorriso de vocês, agradecer o carinho e a energia que chega até aqui. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra assim, eu gosto de falar, acho que é importante falar. E já falei muitas coisas, já fiz muitas apresentações em público, né, em outras situações, mas uma palestra sobre um assunto assim que a gente acredita é sempre diferente, né? E foi muito gostoso, foi muito bom poder compartilhar com vocês e sentir essa energia de vocês mesmo de longe. Olha, gente, isso é real, viu? Eu sinto mesmo aqui. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. A Ju perguntou qual canal no YouTube, como é que ela acessa? Tá naquela última página, Helder, se você puder compartilhar aí. Aquela última página que tem agora. minha cara feliz lá. Opa! Aí, ó.
É o último ali, o YouTube, Diana Moura Self. Diana com 2 N's. Aí ali está o Instagram e meu WhatsApp. Que está disponível aí também, se quiser. Só entrar em contato, tirar dúvida, fazer amizade, tamo aí. Conversar. Eu recomendo, assim, Não, a amizade da Di também. A Susan que sabe, né, Susan, que ela é aqui de Dourados também, como é difícil às vezes ter amizades que a gente pode conversar sobre esses certos assuntos, assim, né, mais gostosos, né, que a gente gosta de conversar, que é uma região um pouco mais conservadora, né, um pouco mais difícil disso. Então, quando eu encontrei a Susan aqui, que também é astróloga, né, ela também tem essa formação, e foi uma delícia, porque daí eu tinha alguém para conversar sobre as nossas loucuras. Então, por isso que eu falo. Amigos assim a gente quer, né, Helder? Né? Assim, para conversar sobre esses assuntos esquizotéricos, né? Esquizotéricos. Sim, sim. De Exatamente. maluquices, maravilha, né, Susan? Bom dia. Ok, todo mundo aqui anotou. Então, opa! É isso, pessoal. Com isso, nós estamos assim encerrando, né? E aconteceu uma oficina de tarô aqui, só que pela questão do alerta de tempestade, de chuva, nós achamos melhor realmente desmarcar, né? Mas será remarcada. E a cada 3 meses, né, sempre no início das estações, nós teremos eventos do Cairós Portas Abertas, sempre no sábado próximo ao início das estações. Então, se vocês quiserem assim, saber mais assim, sobre, é só também seguir lá a página do Cairós no Instagram, é Cairós Estudos da Consciência, que aí né, a cada de 3 em 3 meses a gente tem eventos abertos ao público, né, eventos online, porque hoje o Cairós é uma escola online, né, depois da pandemia, mas também eventos presenciais para quem está aqui mais pertinho, pode estar aqui junto com a gente aqui na sede física, né, do Cairós, né? Só dessa vez, exatamente pela questão do alerta, né, do alerta do oficial em relação às tempestades, né, nós achamos melhor por uma questão de prudência, de responsabilidade, né, a Ju que ia fazer a oficina aqui junto comigo, entendemos, né, que seria mais prudente mesmo, né, não expor ninguém a nenhuma situação de risco. Acabou nem chovendo, tá, pelo menos por enquanto, né, mas ok, é isso, vai estar para ser remarcada para uma data breve, mas já dia 22, se eu não me engano, 22 de junho, 22 de junho, 22 de junho, que é um sábado, né? Aqui, perdão, 22 de junho, nós teremos a próxima edição do Cairós Portas Abertas. Tá? Então, quem quiser já ficar aí atenta, né? Porque vamos ter palestra online, vamos ter eventos presenciais, né? E sim, Monique, a biblioteca do Cairós, que é essa que a gente está vendo aqui, ela é uma biblioteca de pesquisa, né? Disponibilizada para os estudantes do Cairós e também para não estudantes cadastrados, né? Uma biblioteca não é uma biblioteca de empréstimo, é uma biblioteca de pesquisa, e tem quinzenalmente ela está aberta aqui com a voluntária, mas se tiver também mais voluntários, teremos mais dias de funcionamento da biblioteca aqui, tá, gente? Fiquem à vontade. Agradecendo mais uma vez a presença de todas vocês, agradecendo Diana pela palestra extremamente elucidadora e, né, que ampliou aqui a nossa visão de mundo, a nossa visão do adolescente, da astrologia também. Muito, muito obrigado pelo serviço à astrologia, à vida, né? Parabéns. E é isso. Gratidão, pessoal. Beijo, um ótimo fim de semana para vocês. A gente se vê por aí. Até. Obrigada, Beijo, Adriana. gente. Beijo. Obrigado.